Queria dar um agradecimento aí, mandar um salve, um agradecimento para os nossos administradores aí da FEUG Campo Grande, que deu esse grande apoio para nós aí, nesse projeto que estamos iniciando aí em 2025. É um prazer imenso estar compartilhando nossos conhecimentos e aprendendo também, né? Claro e evidente, sempre aprendemos com as pessoas com as quais ensinamos alguma coisa. Sempre que a gente ensina, a gente, na verdade, acaba sendo os mais favorecidos. Eu sempre costumo dizer, né? Quando você ajuda alguém, independente da situação, este é o grande segredo da bem-aventurança humana. Quando você se predispõe a ajudar, você com certeza também é ajudado. E eu agradeço muito ao pessoal da FEUG aí, o pastor, nosso querido pastor aí, Claudinei, pela grande força aí que está dando também a esse grande projeto, a nossa Kelly Valadão aí pela imensa força e colaboração, né, nesse conjunto de ideias aí também. Eu também não poderia deixar de fora, claro e evidente, os nossos grupos, né, nossos grupos aí que estão sendo administrados por grandes pessoas maravilhosas que estão aí sempre empenhadas em trazer o melhor para uma classe específica. Por exemplo, os vigilantes na Central da Vigilância. Queria agradecer aí ao nosso amigo Carlos Batista pelo grande apoio aí na Central da Vigilância aí, que é realmente uma grande força que está dando a essa classe muito necessitada de treinamento, especialização e, acima de tudo, gente, oportunidade. Essas pessoas precisam mesmo de oportunidade, porque, infelizmente, não dá para contar somente com a sorte, não é verdade? E eu quero aqui, tá, pessoal, também agradecer, claro e evidente, os instrutores que compareceram lá no nosso evento na FEUG Campo Grande, tá? Cláudio e o nosso amigo aí, Irã, e o David também são meus instrutores que estão sempre lá presentes, sempre auxiliando da melhor forma possível, trazendo a sua experiência de treinamento com fuzileiros, forças especiais, PQDs. E a ideia, claro e evidente, é trazer pessoas capacitadas que venham a capacitar cada vez mais o vigilante, o porteiro, o vigia, que eu acredito ser as pessoas que, independente da sua função, independente da empresa, são pessoas que estão sempre na linha de frente em qualquer situação. Quando eu digo linha de frente, a gente está falando sobre prevenção de risco, prevenção patrimonial, pessoas que estão ali, basicamente, às vezes e muitas das vezes, sem um preparo, sem uma guarnição amparada ali, sem um grupo especializado para o apoio e até mesmo governamental, né? Infelizmente, a gente sabe que cada estado tem uma problemática, mas o Rio de Janeiro bate palmas por crime todo momento e a sociedade é quem perde com tudo isso. Porém, gente, também, claro e evidente, eu quero falar do projeto GEPAV, que é o que faz com que eu venha aqui falar com vocês hoje. Esse GEPAV é um grupamento de proteção ambiental, tá? Aliança Verde. Por que isso? Porque nós somos aliançados com várias unidades, como vocês podem ver. Somos aliançados com várias unidades de proteção ambiental, proteção florestal, justamente para tentar, além de conscientizar a população sobre o meio ambiente, também trazer uma certa consciência situacional, né? É claro e evidente que quando você fala apenas de defesa pessoal, autoproteção, dá a entender que você está apenas se preocupando individualmente, somente com você, mas não é bem assim. Quando você pensa e parte para uma ideia de autoproteção, você também tem que colocar em cima dessa estatística também o meio ambiente. Porque quando você promove o meio ambiente ou um ambiente em que você vive uma melhor visualização das pessoas, uma melhor cooperação entre as pessoas, aí fica mais fácil a vivência. Infelizmente, tem determinados segredos que eu falo como segredo que não deveria ser. Tem determinadas coisas que podem ajudar, tem determinadas informações que poderiam ajudar uma sociedade, mas infelizmente as pessoas não valorizam. E infelizmente, até mesmo as pessoas que a gente acaba dando a oportunidade de ter essa valorização, acaba vendo com aquele pensamento, mas será que isso é sério mesmo? Uma coisa assim tão barata, uma coisa assim tão de graça, não deve prestar. Esse é o primeiro ponto no qual a nossa sociedade foi aprendendo de forma errônea a fazer julgamentos e pré-julgamentos, sem antes realmente ali prestar ali, olhar, participar, ver como as coisas são aliançadas, como são formatadas. Entendam, nem todo mundo que quer entrar na política é mal, nem todo mundo que, por exemplo, vai para uma igreja para se tornar uma pessoa melhor é porque ela foi bandido, matou, fez um monte de coisa e agora quer pedir a salvação a Deus. Nem todo mundo tem um pensamento egoísta. Infelizmente,
as pessoas, nós, de uma certa forma, né, fomos criados, né? Fomos criados e também, de um certo modo, consuetudinário, que eu costumo dizer sempre para as pessoas, o costume do antigo, né? Aquela coisa que foi enraizada na nossa sociedade de sempre pré-julgar as pessoas. Por isso eu convido a você que não conhece o meu projeto, ou o projeto GEPAB, que está hoje aliançado dentro da FEUC, com o apoio de todas essas pessoas no qual eu estou falando para vocês, vai lá, dá uma olhada, conhece lá o projeto, veja o que é que estamos propondo para a sociedade, tá? E falando em sociedade, eu quero falar do COI, tá? O COI é um Corpo Operacional de Emergência. Por que COI? COI faz parte, basicamente, aí do nosso esquema de exibição, dentro do nosso conteúdo programático, tá? Eu aprendi essa coisa sobre o COI. Aqui nós, claro, evidente, no Brasil, nós temos outras referências para essa sigla, mas na América Latina a gente chama de Corpo Operacional de Emergência. Eu sempre gosto de falar sobre o COI, que eu acho que é a forma mais fácil de expressar para as pessoas o que elas necessitam para a sua sociedade ou para si mesmo, né? Como é que ela pode ajudar outras pessoas? Como eu falei a priori, tem uma ideia enganosa de que você tem que ser ambicioso e primeiro você, segundo você, terceiro você, quarto você, quinto você, aí depois você vai pensar nos outros. É uma certa ideia enganosa e egoísta, claro e evidente. Nem sempre pensar em si primeiro é a primeira opção, dependendo da situação, ok? Por exemplo, quando eu falo dependendo, eu estou querendo dizer que tem situações que você realmente necessita se preocupar consigo primeiro. Por exemplo, o preparo. Você não tem como preparar outras pessoas se você não souber o que significa preparo. Você não tem como ajudar outras pessoas se você não tem entendimento. Eu acho que a parte do egoísmo está muito baseado no princípio das coisas. Se eu não sei por onde começar, eu não tenho como ajudar ninguém. Então, eu tenho que me preparar primeiro. Ok, agora, uma vez que você já tem conhecimento, você já conhece os caminhos, você sabe como conseguir determinadas coisas, mas sabe o que é que você faz? Você, com o seu pensamento, muitas das vezes primitivo, você espera o quê? Você espera aquilo ficar defasado. Quando não servir mais para mim, quando eu achar que isso para mim já não tem muita importância, ou eu adquirir outros níveis de conhecimento, aí eu passo esse conhecimento aqui que é muito básico para quem queira. Eu já ouvi muito isso. Eu já ouvi pessoas se aproveitarem de determinadas informações que detinham na sua vida, aproveitar o máximo possível daquilo, adquirir todo tipo de benesses relacionado àquilo que ele conhecia. Aí depois que aquilo que ele conhece, que ele aprendeu, que no qual ele baseou toda a sua vida, aí quando aquilo passa a ser obsoleto, aí sim ele passa a dar para outra pessoa. Você sabe o que isso significa? Significa você dar restos para as pessoas. Porque muitas das vezes, quando você aprende algo e aquela renovação, ele traz uma luz para sua vida, este é o momento de você passar para outra pessoa. Não esperar aquilo ficar obsoleto, não esperar que aquilo não sirva mais para você pegar e passar para outras pessoas. Infelizmente, tem muita gente assim. E relacionado ao COI, está muito baseado nesse nível de pensamento, onde você vai pegar um pouquinho do que você sabe, tá? E nisso compartilhar com outras pessoas. Eu vou dizer para vocês mais ou menos como é que é visto o COI na América Latina, só para vocês entenderem de uma forma bem rápida. Eu estou em minha casa, vamos começar em nossa própria casa, né? Nosso home defense, nossa casa, que é a nossa primeira linha de defesa, a nossa primeira linha de aprendizado com tudo que a gente faz. Por exemplo, você ter código entre a família, como entrar, como sair, código entre as famílias, entre as pessoas que entram na sua casa, quantas vezes eu tenho que apertar a sineta da campainha, quantas vezes eu tenho que bater na porta para poder identificar que sou eu. Isso são coisas, reações sobre o house defense, sobre situações e códigos e senhas, né, que a gente pode estar alertando ali, passando entre as pessoas que compõem a sua família. Porém, indo mais numa coisa mais aprofundada, relacionada a uma crise qualquer, a uma situação de alto preparo, o COI é justamente isso, é por isso que é chamado de Corpo Operacional de Emergência. Quando a gente está pegando essas pessoas e ali dentro da minha casa, cada um tem que ter uma função, cada um tem que ser expert, tem que criar uma expertise em alguma coisa, tá? Se eu tenho 5 pessoas que moram dentro da minha casa, 5 pessoas, vão basear nisso aí, eu preciso de 2 pessoas que tenham um bom conhecimento em tal área. 2 pessoas, ele tem que ter conhecimento nessa tal área. Então, eu faço com que as pessoas que compõem ao meu redor, eles sejam expert em alguma coisa.
por exemplo, levando isso um pouco mais para fora, uma guarnição, um grupo que trabalha junto, 3 pessoas, por exemplo, que geralmente que faz troca de serviço, geralmente você vai trabalhar com 3 pessoas específicas ali. Você pode juntar esses 3 amigos, esses 3 parceiros de trabalho e fazer com que um fique mais experto numa coisa do que outra. Isso é super importante, porque é aquilo que recai naquilo que a gente conversou a priori. Quando você ensina para alguém, você também aprende. E no momento que você está aprendendo, você visualiza. Uma pessoa falou, já é realmente 2 cabeças pensam melhor do que uma. E é bem isso. Às vezes o meu conhecimento é baseado apenas na minha vivência. Aquilo que é bom para mim é somente para mim, às vezes não serve para outra pessoa. Mas a partir do momento que a outra pessoa também te dá uma visão, o erro em muitos grupos de trabalho é que ninguém quer pensar pelo outro, ninguém quer ajudar o outro a pensar. Eu fiz um teste ontem ao receber as pessoas que estavam no nosso evento sobre o estouro da bexiga, né? Deu um exemplo de que eu estivesse com R$1.000 na mão, oferecendo para a pessoa que tinha umas 20 pessoas, cada um com a bexiga na mão. Isso é uma experiência que foi feita em um estado dos Estados Unidos, né? E o que acontece? Cada uma pessoa que tem uma bola, uma bexiga em sua mão, e eles têm uma bexiga e tem um alfinete. Aí a pessoa fala, ok, aquele que permanecer com a sua bexiga intacta receberá esses R$1.000. Foi essa a palavra. O que acontece? Automaticamente cada um começou a se alfinetar, cada um começou a estourar a bola um do outro, até sobrar apenas uma pessoa. Ok, essa uma pessoa recebeu o R$1.000 prometido, mas a pessoa que estava propondo o jogo, ele chegou, puxou uma outra bolsa e mostrou que lá tinha muitas outras unidades de grana. O dinheiro que tinha ali dava para dar R$1.000 a cada uma daquelas pessoas ali. Por quê? Somente uma recebeu, porque as outras, de vez se ficassem apenas, entendessem que era apenas para se permanecer com a sua bexiga intacta ali, ó, cheia, sem fazer nada, nem o mal ao outro. O que é que ele fez? Cada um começou a se alfinetar. Isso é o que acontece geralmente em grupos de trabalho. Quando você está pensando, muitas das vezes, no dinheiro, você não percebe que você, com palavras, com insinuações e até mesmo com uma palavra desagrada a um colega de trabalho, você está intencionando apenas ser vencedor. E no momento que você está alfinetando a bola de alguém, vai ter sempre alguém querendo alfinetar a sua bola também, porque todo mundo quer, porque não entendeu a mensagem. Todo mundo quer vencer, todo mundo quer estar no final com aquela bola intacta. Mas o que acontece? Mas não entendem a mensagem, que muitas das vezes uma coisa que é favorecida para um grupo, basta apenas o poder do código vida, que é o que sempre falo para as pessoas. O que é o código vida? Visualizar, identificar, definir e ação. A ação, o ato de fazer alguma coisa, tem que passar por esses 4 níveis de pensamento: visualizar, identificar e ação. Sem isso, você acaba sendo apenas uma pessoa qualquer, um ignorante qualquer, um animal qualquer, uma pessoa que raciocina apenas pelo ato do comer, dormir e procriar. Uma pessoa desse jeito, ele não consegue evoluir em patamar comunitário. Infelizmente, essa é uma das grandes verdades da vida. Porque nós só vamos existir e continuar existindo como sociedade se a gente aprender esse princípio básico de um COI, um corpo operacional de emergência. Como eu faço esse corpo, esse grupo de pessoas resolverem um problema de uma emergência iminente em conjunto, uma vez que cada um está tentando furar a bola do outro. Valeu, galera? Forte abraço, muito grato. Eu não posso estender muito esse vídeo, porque eu não tenho muito tempo aqui na programação para poder passar para vocês, tá? Eu quero poder vir em outro momento para a gente poder estar passando outras informações. Você que é novo aqui, se inscreva no canal. Vou deixar aqui abaixo os grupos, né? A Central da Vigilância, onde você pode ir lá, se inscrever no grupo, e lá nós temos muitas informações. Vou deixar o grupo nosso do GPAV, onde lá nós estamos lá no nosso grupo Quasar. Esse é um grupo novo que nós criamos agora, onde as pessoas lá estão recebendo as notificações. Para quem mora aqui na Zona Oeste, tem essa facilidade de chegar aqui justamente aqui na FEUC, né? Onde você pode chegar na FEUC e lá procurar o nosso central lá de atendimento,
onde você vai ser bem recebido para fazer parte da nossa patrulha ambiental. Como eu estou falando para vocês, tem muitas informações relacionadas à patrulha ambiental que eu quero passar para vocês. No próximo bloco, eu vou estar aqui expondo claramente o que significa exatamente a nossa patrulha ambiental, no que é que ela é composta, qual é a sua verdadeira intenção da sua existência. Nós sabemos que estamos chegando aí no período de janeiro e as chuvas torrenciais começam, ok? Muitos desastres já estão previstos aí, situações ocorrendo, endemias a balde chegando, sem falar de outras situações que nós vamos também comentar aqui, e ter, pessoal, o mínimo de preparo. Ok, você talvez seja uma pessoa que não tenha muita vontade de estar no meio de grupos, acha isso ridículo, mas pense bem numa coisa. É importante que você, pelo menos, conheça as coisas básicas que você pode estar sobrevivendo numa situação de crise. Eu sei que é chato essa coisa, toda vez quando entra um começo de ano ou fim de ano, vem aquelas polêmicas sobre fim de mundo, vem aquelas polêmicas sobre grande desastre, e agora vai virar o grande reset. Gente, o mundo está em constante modificação. Coisas ruins e coisas boas vão acontecer a todo momento. O que vai diferenciar uma coisa de outra é o quanto preparado você está e o quanto preparado você deixou a sua família. Isso é o que é o mais importante. Eu sei, claro e evidente, que um dos grandes problemas hoje na nossa sociedade é grana. Todo mundo está preocupado com o dinheiro, todo mundo está preocupado o que vai fazer no próximo mês. Isso é normal. Mas essas coisas que estão baseadas à desgracência, né? Ou digamos, o limiar aí que está se degradando a nossa sociedade, a gente sabe que isso está onde? Lá nos primórdios, né? Na primícia de tudo. No momento em que, infelizmente, já estamos no meio do caminho ou no final, aí agora a gente está tentando consertar. Mas, infelizmente, alguém tem que começar, você, sua família, alguém tem que começar a pensar no conserto. Embora toda essa decadência já esteja programado, já foi programado há muito tempo atrás, desde a educação dos nossos filhos, a programação do que eles querem para suas vidas, ou mesmo qual a utilização que vamos ter para essas pessoas que no qual dominam o mundo. Mas pense numa coisa, você ainda é dono da sua própria vida. Isso é importante você entender, que enquanto você ainda consegue ser dono da sua própria vida, você tomará todas as decisões. Então é super importante você estar no meio de pessoas, no meio de grupos que estejam com o mesmo pensamento, por isso que eu chamo de COI, que é um corpo operacional de emergência. Pessoas estão sempre se preocupando, tanto você trazer informações, quanto você também adquirir informações sobre uma melhoria para você, para sua família, e isso é importante. Talvez você não valorize isso agora, talvez você não ache que isso seja importante agora, mas uma hora, quando você estiver nas linhas de fato, nas vias de fato e na ponta da lança, que geralmente sempre sobra por mais humilde, sempre sobra para as pessoas mais carentes, todo tipo de problema da sociedade. E tudo isso, como a gente acabou de falar, que está aumentando cada dia mais, cada dia a gente vê que está ficando pior as situações. A gente sabe por quê? Claro, evidente, as pessoas sabem, mas sabe aquela ideia? É melhor viver na ignorância e viver feliz, né? Pensar que a sua felicidade ali, ele é essa ignorância tratada, do que simplesmente você realmente buscar o conhecimento de fato. Infelizmente, as pessoas preferem viver na sua felicidade, ou digamos, na sua ignorância, né? E o pior é que quando ele for abrir os olhos para a verdade, quando for chegar na dita verdade, for entender como as coisas funcionam ao seu redor e no mundo, talvez tudo isso seja tarde demais. Por isso, gente, independente para que caminho o nosso mundo está tomando, independente que direção a sociedade humana está se dirigindo, você tem que ter o controle da sua vida, o controle do seu caminho. E isso começa agora. Começa você a entender como montar isso dentro da sua casa, como criar uma estrutura onde você tem a sua família, e se ela não tiver você no comando, ela vai poder se virar sozinha. Ou você tem a estrutura da sua família, ou quando você não tiver elas, você saber se virar sozinho. Talvez você pode pensar que saiba. Eu vou mostrar
que você ainda não sabe. Forte abraço, fique com Deus, se inscreva no canal e até nossos próximos vídeos. Pessoal do YouTube, pessoal do Instagram e das nossas outras redes sociais. Fique com Deus e até o próximo sábado. Fui.